Para quem ainda não o conhece, que eu acho pouco provável, mas, enfim, né, cabe aqui uma apresentação rápida. Edson Santos, fundador e sócio da Colink, conselheiro, advisor e investidor anjo. Mais de 25 anos de experiência, eu diria que até bem mais do que isso, né? Não? Só 25. Tá bom. Em meios de pagamento e serviços financeiros, autor do livro Do Escambo à Inclusão Financeira, a evolução dos meios de pagamento. Quem não leu, Esquece, fica a dica. Ele está velho já. Fica... Não, mas vale a leitura? Leia o segundo vale a livro. leitura. E coautor do Payments 4.0. Esse vale a pena ainda. As forças que estão transformando o mercado brasileiro. Vale a pena. Muito obrigada, Edson. Então, eu vou convidar aqui agora os nossos painelistas. João Paulo. Muito obrigada, João Paulo. Fundador da... Eu vou errar o nome, se eu não falar. NoxPay. Empresa de pagamentos cross-border com stablecoins. Mais de 10 anos de experiência nos mercados de criptomoedas. Foi sócio da XP Investimentos e da corretora Foxbit. Muito obrigada, João. Prazer tê-lo aqui, né? Opa, nesse painel. Agora, os nossos queridos advogados do escritório BTLO. Verônica Rossi, por favor. Marins Midega. Bem-vinda, Verônica. Obrigada, é um prazer. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduada em Contratos pela GV São Paulo, advogada sênior no Barcelos, no BTLO, nas áreas de meios de pagamentos, fintechs e criptoativos. Bem-vinda mais uma vez e obrigada. Tiago, por favor. Tiago do Amaral Santos. Por favor, Tiago. É o meu. Por favor, pode colocar. Sócio do Barcelos de Tucunduva Advogados, nas áreas de meios de pagamentos e fintechs. Doutor, né? Na verdade, é o doutor, né? Na área. Mestre em Direito Comercial e professor da FGV São Paulo e do INSPER. Então, eu não poderia ter mais orgulho, né, de tê-los aqui nessa noite. E aí o Edson agora, né, assume o nosso painel aqui com muito conteúdo e agradecimento, Edson. Muito bom. Obrigado, Pedrina, pelo convite, ao Lincoln também pelo convite de estar aqui. Obrigado a vocês que aceitaram participar do painel, a Verônica, o JP, Tiago. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos imaginar que quem conhece stablecoin, mas a pergunta é a seguinte: você pode conhecer stablecoin porque você ouviu falar, ou que você conhece um pouco, ou que você já estudou ou trabalhou com ela de alguma forma. Quem é que está no nível 3 aqui? Opa, tem gente que está. Muito bem. A maioria não. O que nós trouxemos aqui para vocês não é nenhum curso que o Ogata faria aqui para vocês sobre stablecoin. Na verdade, a ideia de trazer o conhecimento básico do que é uma stablecoin, quais são os exemplos que tem no mercado, como é que quem está fazendo o quê, só para ter uma ideia, entrar no ambiente regulatório, por isso nós trouxemos o time mais pesado, são 2 advogados, tá certo? Porque isso é importante no tema, e trouxemos uma exchange para nos contar a experiência de uma remessa e tal. Então, nós vamos cobrir isso em mais ou menos 1 hora, eu vou tentar fazer isso em 1 hora, e depois a gente abre para perguntas. Se a gente abrisse no meio da discussão para perguntas, ficaria um pouco difícil. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, vamos lá. É isso que nós vamos olhar. Eu vou começar com, no máximo, 10 minutinhos para explicar o que está na tela, ou tentar explicar o que está na tela. Então, vamos lá. O que é uma stablecoin? Muito bem. O que é uma stablecoin? A stablecoin é um ativo digital, privado, emitido por uma empresa ou por uma instituição financeira e, em geral, lastreado em uma moeda real. Pode ser o real, pode ser o dólar, pode ser o euro.
E para que serve? Bom, o que mais que ela tem de... Normalmente, com uma paridade de 1 para 1. Que mais? E não tem nada a ver com CBDC, não vamos confundir isso, mas depois a gente tira qualquer dúvida. Basicamente é isso que é uma stablecoin. Ela não é exatamente uma criptomoeda, embora é um criptoativo. A criptomoeda tem uma diferença básica. Outra coisa que é interessante na stablecoin é quando a gente compara com a definição clássica do que é uma moeda. Então, por ela ser divisível, ter um preço determinado e conseguir precificar produtos, ela tem uma característica que ela importa da própria moeda que ela representa. A criptomoeda já não faz a mesma coisa. Muito bem. Tá bem. Dito isto, quais são os exemplos de stablecoin? Então, a gente tem o USDT, que é emitido pela Tether. Só para você ter uma ideia, é o stablecoin de maior valor de... como é que a gente chama isso? Capital market? De capitalização. Tem 177 bilhões de dólares já emitidos. Quando você pensa que tem 177 bilhões e você usa isso para fazer transferências, quando você mede a capacidade de transferência, passa de bilhões, de trilhões, chega a trilhões. É muito interessante. A segunda mais conhecida, o SDC, da Circle, ela também tem um valor de mercado de 76 bilhões. Eu estou lendo aqui, tá? Para não falar besteira. Tá? A PayPal lançou recentemente sua própria stablecoin. Não tem valor de mercado, por enquanto. E a Circle lançou uma moeda baseada em euro, um stablecoin baseado em euro. Muito bem. Segundo a FXC Intelligence, o volume das stablecoins em 2004 chegou em 5,7 trilhões, 1,3 trilhões de transações. Aqui você vê, o market cap é uma coisa, o que eu posso usar de... Estes números são incríveis, são números mundiais, mas são incríveis em termos de adoção. Depois, mais na frente, eu vou mostrar alguns números da América Latina ou de Brasil. Não de transação, mas de compra. Bom, muito bem. Temos uma nova... eu estava montando a apresentação quando saiu o anúncio de uma nova stablecoin japonesa. O que ela tem de diferente? Ela é uma união entre 3 grandes bancos, eu não vou lembrar de todos, o Sumitomo, Mitsui, e um outro que eu não vou lembrar, o nome é complicado, mas isso não é importante. Mas eles estão lastreados em depósito, totalmente, e é uma forma de emissão um pouco diferente, não é uma empresa privada, mas sim um consórcio entre 3 bancos, que primeiro está lastreado no iene, mas depois deve ter outras moedas. Estou certo? Muito bom. Beleza. O que mais que eu posso falar sobre isso para começar a nossa discussão? Para que serve isso? Bom, ela serve para uma transação internacional, uma remessa internacional, seja de pessoa para pessoa, de empresa para empresa. Nós vamos ver um exemplo prático em que o JP vai nos mostrar como é feito hoje com o SWIFT e os bancos e como poderia ser feito, ou poderá ser feito, ou já é feito com stablecoin. Vocês vão perceber claramente a diferença. Ela tem proteção contra a inflação e volatilidade. O mais importante aqui é a volatilidade. A inflação existe, mesmo no dólar influenciado pela inflação americana, mas, de certa forma, ela tem a estabilidade que a criptomoeda não nos dá. O pagamento no varejo, eu não acredito que a stablecoin tenha espaço no varejo brasileiro, porque o Pix resolveu esse problema de uma maneira maravilhosa e fantástica. Mas existem exemplos de uso no varejo. Há alternativas sendo trabalhadas no mercado americano, principalmente, porque eles não têm o Pix lá. É por isso que grandes players como PayPal, Visa, Mastercard, está todo mundo de olho nisso, para poder ofertar para o varejo. Há notícias de que na Argentina já existem em Buenos Aires, mais de 100 estabelecimentos comerciais que já aceitam pagamento com stablecoin. Em outros países, como a Argentina, a Turquia, Quênia,
são países que têm uma estabilidade econômica muito alta, e aí a stablecoin serve como reserva de valor. Então, você pode imaginar que os nossos irmãozinhos lá de Buenos Aires, ou da Argentina, trocar a sua moeda por $1, por uma stablecoin dolarizada, dá a ele uma capacidade de reserva espetacular. Então, esses são os casos mais comuns de uso. O que mais podemos falar? Números aqui próximos a nós, na América Latina. A Chainalysis, em 2024, disse que stablecoin já representa mais de 50% do fluxo de cripto na região América Latina. A Receita Federal, em 2023, quando o JP vende uma stablecoin, ele tem que informar a Receita Federal. Então, a Receita recebe a informação de quem comprou e quanto comprou. Então, ele sabe exatamente. Então, olha os números. Bitcoin chegou... foram negociados... Perdão, vou falar besteira aqui. Ele está dizendo que stablecoin ultrapassou o Bitcoin em 2023, com um movimento de 270 bilhões de reais, negociados contra 151 bilhões de criptomoeda, principalmente Bitcoin. Então, os números não são absurdos, não são tão grandes, mas ele mostra a importância que a stablecoin está tendo nos últimos 2, 3 anos. E a Chainalysis diz que em 2025, entre julho de 24 e 25, foram comercializados 319 bilhões em criptoativos, e que 90% disso é stablecoin. Então, é um assunto importante pelo tamanho, pelo crescimento, pela aplicação, e embora, para muita gente, a palavra stablecoin ainda é uma novidade. Então, por isso, o painel aqui, e a gente começa a falar sobre regulação, porque isso é um dos dados mais importantes de tudo que a gente vai falar. Eu entrego a palavra para o Tiago, para... Você já tem o microfone? A gente vai dividindo aqui. Tá bom. Bom, muito boa noite a todos. Sou o Tiago. Bom, queria agradecer a Pedrina, Luiz, Lincoln, pelo convite, o Edson, pela curadoria aqui do evento. Prazer estar com todos. E, bom, vou fazer uma dobradinha, a Verônica, aqui a gente vai falar de regulação. E, bom, o Edson perguntou quem conhece stablecoin e, surpreendentemente, muita gente não conhece, ou não usa. E por quê? Ninguém confia na stablecoin, talvez, né? Acho que não é porque não é difundido, acho que talvez alguns tenham falado sobre, alguns já, né, algumas pessoas tenham ouvido, tenham algum contato sobre isso, mas será que eu não tenho uma stablecoin porque eu não confio nela? Porque eu acho que meu dinheiro vai sumir? Porque eu acho que quem emite a stablecoin não me dá uma credibilidade, como o Banco Central me dá uma credibilidade de que existe aquele dinheiro lastreado num banco? E acho que é para isso que serve a regulação, né? A regulação serve para dar uma acreditação, não é isso, Lincoln? Uma acreditação na população de que a stablecoin é algo sério, de que a stablecoin possibilita com que as pessoas possam, de fato, fazer o dinheiro circular. Não o dinheiro fiduciário, como existe, porque stablecoin não é um dinheiro fiduciário, mas sim uma representação de um dinheiro fiduciário, né? Ele vai ser um criptoativo lastreado num dinheiro fiduciário, ou um criptoativo lastreado numa commodity. Então, pode ser que eu tenha stablecoin lastreado em dólar, stablecoin lastreado, como o Edson disse, lastreado em euro ou até em real, que já existe, BRLA, ou até em euro, em dólar, que é o Pax. Agora, quem que me garante que existe aquele lastro em dólar? Eu tenho lá meu stablecoin em Pax. Quem diz que um dia, de fato, tem alguém que garante aquela reserva em dólar ou que garante aquela reserva em ouro? E para isso que existe a regulação. Então, o mercado, como o Edson B disse, foi crescendo, está tomando dimensão.
Os bancos estão assumindo que é algo relevante e querem ingressar. E, para isso, a regulação vem surgindo. Bom, seguindo aqui a ordem. Os Estados Unidos acabou de soltar a primeira regulação federal, que é o Genius Act federal. Já existia algumas normas estaduais. Nos Estados Unidos você tem normas estaduais, principalmente uma de Nova York, que já regulamentava a possibilidade de emissores, empresas que emitem as stablecoins. E agora tem a ideia de uma regulamentação federal. Bom, basicamente, qual que é a preocupação? Isso meio que se repete, é meio que comum em todas as outras regulamentações. Primeiro, será que de fato existe aquele lastro? Então, você tem ali a ideia de o resgate a par, a troca garantida. Será que se um dia eu, Thiago, vou lá, compro um stablecoin, um Fiat, e eu tenho ali, compro lá um Fiat igual $1, será que de fato aquele dólar existe? Então é isso que a regulamentação está preocupada. Será que o dia que eu pedir o resgate, de fato eu vou ter a liquidação? Eu vou ter de volta aquele dinheiro? É outra regulamentação é outra ideia que a regulamentação está preocupada. Mas, para isso, o regulador precisa criar algumas normas específicas. Primeira coisa, ele precisa autorizar empresas para isso. Eu não consigo regulamentar se eu não disser, olha, você será uma empresa autorizada a emitir as stablecoins. E aí eu coloco supervisão sobre essa pessoa. Nos Estados Unidos, você tem 2 níveis. Primeiro, um estadual, que ele consegue emitir até uma determinada quantidade, e se ele superar essa quantidade, ele é obrigado a obter uma licença federal. É o único país que vai ter essa maleabilidade, que ele consegue começar pequeno e depois se tornar maior, obtendo uma licença federal. É uma vantagem nos Estados Unidos de você ter legislações cumulativas, que esse tal de 10 bi dólares que você está demonstrando ali. Fora isso, eu tenho que ter auditoria. Eu tenho que demonstrar para as pessoas que é uma moeda confiável. E para isso que o regulador vai dizer, olha, você tem que emitir relatórios periódicos demonstrando para as pessoas, para os portadores das stablecoins, que elas existem. E aí ele obriga que empresas emitam relatórios. Nos Estados Unidos tem uma regulação que facilita um pouco mais esses relatórios, que é o CEO atestando que aquilo existe, sob pena de responsabilidade criminal e civil. Então, ele mensalmente ele atesta que aquilo existe. E depois uma auditoria, uma empresa de auditoria anualmente faz a auditoria do balanço daquela empresa. Então, você tem uma maior flexibilidade do que existe ali nos Estados Unidos. Mas, de fato, você vai sempre ter o lastro em moeda. Eu preciso demonstrar que existe $1 igual a uma Tether, $1 igual a uma stablecoin. Se um dia eu precisar da conversão, ele tem que ter aquela quantidade para converter. Tem uma questão da algoritmo, eu falo daqui a pouco. Passa para mim, Edson. Tem uma regulação mais antiga que é da União Europeia, o MiCA. O MiCA ele envolve todos os países da União Europeia. Eles criaram uma regulação única para todos os países. Também nessa ideia de fomentar a utilização da stablecoin entre os países. Lá, basicamente, ele conseguiu evoluir um pouquinho, que ele fala que pode regular tanto a stablecoin quanto moeda, ou como uma cesta de moedas. Então, ele pode falar, você pode ter um pacote de diferentes moedas englobadas numa cesta, e ele consegue regular essa cesta de moedas. Ele evolui um pouquinho a mais com relação a isso. Tem uma trava, que para proteger a moeda euro, ele consegue impedir que um emissor de uma stablecoin em dólar ou numa moeda que não seja euro, quando ele chega numa determinada quantidade, ele fala, olha,
para você não pode mais emitir moeda, uma stablecoin lastreada numa moeda estrangeira que não seja euro. Mas aí a intenção dele foi, de fato, barrar a circulação de uma stablecoin lastreada numa moeda que não seja euro. É declarado isso quando se emite lá na União Europeia. Fora isso, ele basicamente ele é um pouquinho mais engessado que os Estados Unidos, ele faz com que os emissores tenham sejam instituições bancárias, né? Diferentemente dos Estados Unidos, que permite algumas instituições reguladas, lá ele faz com que sejam instituições bancárias. Então, você tem um nível maior de regulamentação. Consequentemente, você tem uma barreira maior de entrada para que seja regulado esses emissores de stablecoins. Por fim, e aí já existem outras regulações, tá? Tem Singapura, etc., mas acho que essas são as 3 mais relevantes. Você teve a última, que é super recente, né? que é a japonesa, desse consórcio, foi a origem desse consórcio que o Edson comentou. E, de fato, lá também é regulado. Eles regulam a ideia da stablecoin com paridade do iene, no iene não, né? No ien. E lá, além de bancos, também se permitem que outras empresas financeiras emitam stablecoins. Então, é um meio termo, né? Não são empresas autorizadas, não são só bancos, mas são outras empresas com características financeiras. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da regulação no Brasil, né, que não tem, de fato, um emissor no Brasil ainda regulado, mas você vai ter as corretoras, as exchanges, as custodiantes em breve reguladas, e tem um cheiro de quem vai ser o emissor, talvez, regulado. A gente sabe para onde caminhar, talvez, né? Quem que vai ser o emissor no Brasil? Você tem também a segregação dos recursos, nos outros também existem isso. Os recursos das stablecoins, o dinheiro das pessoas tem que estar segregado do dinheiro do emissor. Então, se o emissor tem o dinheiro dele do dia a dia, né, para pagar suas contas, para fazer frente às suas despesas, e o dinheiro custodiado dos clientes tem que estar totalmente segregado. Igual uma instituição de pagamento aqui no Brasil, tem que deixar os recursos segregados dos seus clientes. É a mesma regra, fazendo aqui uma comparação. E tem a questão do algoritmo, eu acho que já dá para adiantar. O que acontece? A stablecoin, ela tem que ter uma paridade. E quem que garante essa paridade? Porque se eu tenho o dólar, quanto que vale um dólar hoje? 6,40 6,30 e pouco, não é 6,40? 5,30. 5,40? 5,39, 6 é o euro. E amanhã? E ontem? E depois de amanhã? Quem que garante exatamente essa paridade? A stablecoin, basicamente, vai acompanhar uma paridade, o quê? Oficial? 5,38, né? Bom, vocês que investem dinheiro aí, devem saber. Quem que vai garantir essa paridade? Existe a possibilidade, né, de você criar um algoritmo que basicamente vai ficar jogando com essa paridade. Então, ele vai ficar comprando e queimando token com a ideia de falar, olha, se subir a paridade, eu consigo emitir mais tokens, se descer a paridade, eu consigo comprar mais tokens, e de alguma forma ele consegue controlar essa paridade de uma forma artificial. Todas as regulamentações vedam isso, e no Brasil também isso vai ser vedado pela consulta pública. Essa ideia de você criar uma forma de burlar a paridade oficial, ela vai ser vedada. Tiago, até que você mostrou o que tem de regulação já funcionando na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. No Brasil, nós não temos ainda uma regulação completa sobre stablecoin. Mas a gente já tem algumas informações e quem será o regulador? É o Banco Central, a gente imagina. Pela legislação, cabe ao Banco Central fazer essa regulação, certo? Então, eu vou passar o quadro seguinte, onde vocês podem comentar,
mas não é exatamente a regulação, mas indicativos do que virá em relação à regulação, que eu espero que vocês nos deem algumas dicas do que esperar dela, tá? Mas muito provavelmente amparado pelas experiências exteriores, porque Banco Central, desde que eu me lembro, ele sempre se inspira em exemplos fora do Brasil, conversa com o mercado e sempre adota, na minha opinião, a melhor alternativa. Eu sou fã do Banco Central. Quem quer falar sobre isso? Você vai falar, Vanessa? Eu falo e a V vai favor. complementando aqui. Basicamente, o que você tem hoje de regulação e quais são os próximos passos que você vai me cutucando aqui, a gente vai trocando. Primeiro, você tem o marco dos criptoativos. É uma lei minúscula que basicamente definiu o que são criptoativos e nisso se insere as stablecoins, né? Mas ele é um conceito muito amplo, então por isso você vai falar que, né, um criptoativo com lastro numa moeda real, ele é considerado um criptoativo. Então, basicamente, e ele vai definir qual que são as empresas que podem comprar e vender esses criptoativos, as exchanges, as empresas que podem fazer a custódia desses criptoativos. Ponto. É o marco dos criptoativos, é uma única lei, não tem mais nada. Fora algumas coisas laterais ali de código penal, de lavagem de dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Depois, se delegou para o Banco Central a ideia de ele regulamentar os criptoativos no que for meio de pagamento, que é exatamente a ideia da stablecoin. Então, se eu utilizar ele como meio de pagamento, então, um exemplo de uso que eu vi outro dia que me perguntaram, estrangeiros vindo para o Brasil querendo pagar hotéis em criptoativos, em stablecoins. Me falaram que existe isso e estavam implementando isso para não ter que ter IOF, fechar câmbio, etc. Parece que é um caso de uso que existe. Isso vai ser regulamentado pelo Banco Central, porque é como meio de pagamento. Fora isso, o que existe é a possibilidade de você utilizar algum criptoativo, inclusive a stablecoin, como investimento. Aí eu posso colocar qualquer criptoativo, seja um Bitcoin, um Ethereum, qualquer um ali, Solana, enfim, você tem uma carteira gigante, com a promessa de retorno de investimento. Ou compondo uma carteira de investimento. Aí isso passa para a CVM, porque aí é a CVM que regula esse investimento. Então eu coloco lá, eu invisto no fundo de investimento, de alguma forma aquele fundo tem na sua composição criptoativos que pode inclusive colocar uma stablecoin, porque se possibilita ali, olha, eu quero que aquele fundo seja alavancado por uma stablecoin, porque eu acredito que o dólar, o euro vai aumentar e eu não quero colocar composição em moeda real, mas sim stablecoin, aí se desloca para a CVM. Basicamente essa é a ideia de, né, um é pagamento, o outro é investimento. Não sei se é claro para todo mundo, mas essa é a ideia. Ou se por acaso eu colocar, olha, você coloca aqui para mim, compra uma stablecoin e eu te devolvo stablecoin mais X, né, mais um juros, mais uma remuneração. Aí desloca para a CVM. Bom, eu vou falar rapidinho aqui sobre a consulta pública, qualquer coisa eu já te passo já. Basicamente, teve 3 consultas públicas e agora eu acabei de descobrir, a gente estava falando de consultas públicas aqui, teve uma 4ª hoje. Acabou de sair. Graças ao Tassim que me mandou aqui. É uma consulta pública que exatamente classifica tokens e criptoativos como os bancos vão tratar os tokens e os criptoativos dentro do... Como é que é? Deixa eu pegar minha cola aqui, porque não deu tempo de olhar. Mas os bancos, eles hoje em dia têm dentro da sua carteira de ativos os tokens e os criptoativos. Aí o Banco Central acabou de abrir uma consulta pública 126, publicou agora à noite, dizendo que é como que as criptomoedas e os tokens vão ser tratados, qual que é o tratamento prudencial no contexto de Basileia.
Exatamente De isso. qualquer forma, é uma consulta pública. Não, sim. É pra só um gente indicativo de onde o Banco Central está olhando, como ele está olhando, para depois ele publicar. regulamentar. Não, mas é para mostrar um pouquinho a importância de como que ele está olhando para esse mercado. Não, beleza. Né? Até porque, assim, se os bancos eles têm isso no seu ativo, agora eles vão ter que classificar isso, né, dentro do... Se o banco tem... Eles têm feito reserva de criptoativos, né? Então, eles vão ter que classificar isso. Bom, a 109, basicamente, ela vai regulamentar as prestadoras de serviços de ativos virtuais, as VASPs, aquela custodiante, a corretora, né, as empresas que compram e vendem criptoativos ou que fazem a custódia desses criptoativos, que incluem as stablecoins, e vai regulamentar na prática das stablecoins. Eu quero comprar uma stablecoin. Ele quer saber questões de Know Your Client, então, como eu, Thiago, vou ser tratado. Ele vai querer saber questões de lavagem de dinheiro, então vou ter que fazer como vão ser feitos esses reportes, né, de que forma eu vou tratar essas informações em caso de risco, de PLD. Exatamente essa consulta pública, que ainda não é uma norma, mas que provavelmente vai sair o mês que vem, vai tratar como que essas corretoras que compram e vendem as stablecoins e outros criptoativos vão ter que tratar os usuários. Né? Então, a gente vai ter um efeito direto na ideia das stablecoins. A 111, ela vai tratar do câmbio. Como o câmbio está diretamente ligado à ideia da stablecoin, por quê? Eu preciso pagar um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Eu compro uma stablecoin, transfiro para ele, eu faço um on-ramp, né? Eu compro a stablecoin, coloco, né, dentro do blockchain, transfiro para ele, na carteira dele, e ele lá fora faz um off-ramp. Ele resgata esse stablecoin e transforma em dólar. Será que eu bulei a legislação cambial? Será que eu fiz uma evasão de divisas? Né? Porque é uma forma ótima de você simplesmente não informar o Banco Central de que você fechou um câmbio. Então, existe uma preocupação muito grande do regulador de você fazer evasão de divisas e não comunicar o fechamento desse câmbio. Exatamente por conta da 111, que ele vai tratar, ainda é uma consulta pública, mas ele quer tratar desse processo de como é feito o reporte cambial dessa transação com as stablecoins. Né? Então, ele vai trazer uma norma específica sobre isso, de como vai ser feita a auditoria, a rastreabilidade, os reportes sobre tudo isso. Então, vai trazer essas regras de transparência, a trilha de como é feito tudo isso. Bom, depois você complementa na sua fala o que eu passei aqui. Acho que já deu meu tempo, né? Vou passar aqui para... Deu? Já deu. Vamos lá, Vanessa. Você quer que eu volte alguma coisa? Não, acho que é o próximo. Próximo? Aqui? Isso. Bom, então, relacionado a tudo isso que o Edson e o Thiago trouxeram, a gente vê um enorme interesse pelas stablecoins. E por que isso? Porque, ao mesmo tempo que existe a criptomoeda, o Bitcoin, ela tem alta volatilidade, mas as pessoas estão interessadas em trazer isso para o mercado financeiro. Então, a gente vê que a stablecoin, ela traz uma ponte, né? Ela permite que a gente tenha inovação, tenha tecnologia, tenha agilidade, por exemplo, podendo usar a stablecoin em câmbio, e, ao mesmo tempo, trazer isso para o sistema financeiro. Então, por isso que as transações hoje já são enormes e a gente vê muitos players, os bancos, todos envolvidos nessa disseminação do uso das stablecoins. Mas, em paralelo, a gente tem uma série de preocupações, principalmente regulatórias, principalmente ligadas à segurança. O Banco Central teve toda a experiência com instituições de pagamento, mudou recentemente as regras. Ele está preocupado em regular e que o sistema financeiro tenha segurança. Então, as consultas públicas, né, que provavelmente vão tornar normas no mês que vem, tudo indica que o Banco Central vai publicar essas normas,
ele trouxe essas preocupações, que é muito importante a gente olhar. Então, é muito importante que se tenha o lastro. Quando você analisa a consulta pública 109, você observa que o stablecoin, hoje, o tipo que se pretende colocar ali, né, na regra, é atrelado à moeda fiduciária. Por quê? Porque eu tenho mais segurança. Eu não estou atrelada a uma commodity, ouro, que pode apresentar uma alta volatilidade. Não estou atrelada a uma criptomoeda, um Bitcoin, que também traria menos segurança. Então, a ideia é que esteja atrelada a uma moeda, ao real, ao dólar, para que esse lastro seja possível. Então, a instituição faz a segregação de valores, ela mantém o saldo que as pessoas têm ali da stablecoin atrelada ao dinheiro e também que seja feita uma auditoria. A própria consulta pública já coloca lá a intenção de que tenha auditoria independente, de que as empresas cumpram isso. Risco operacional. A gente está falando de dados, de sistemas, de blockchain. Então, é muito importante a questão da segurança. Ao mesmo tempo que a gente consegue ter sistemas que controlam de forma instantânea, que conseguem passar essa visualização, né? A gente consegue acessar em real time e ver quanto vale, o que foi, quanto está, o que tem de quantidade de stablecoins, criptomoedas em determinadas plataformas. A segurança é muito importante e é uma grande preocupação. Por isso, também a exigência de políticas que sejam adotadas, que as VASPs elas tenham essas políticas de segurança da informação e que elas cumpram todos esses requisitos. Também relacionado às chaves privadas. Relacionado ao risco também, o Know Your Customer, o cumprimento das regras de lavagem de dinheiro também são fortes indícios e que estão ali presentes na consulta pública, que é uma intenção do Banco Central, que seja feito esse controle. Então, o caminho do dinheiro, que seja verificada as contas de destino. A consulta pública traz um anexo enorme com diversos requisitos ali, itens do que tem que ser informado. Então, tem que informar o CNPJ, o CPF, a conta de destino, a conta que está saindo, o valor. Então, todas as informações relacionadas àquela transação. Quando a gente falou de compliance global, eu não estava me referindo especificamente à regulação nacional, mas à obediência à regulação global. Sim, então, Travel por Rule. exemplo, o Travel Rules são dados, informações a quem pertence esse dinheiro e como. Mas o blockchain não suporta receber uma informação de CPF ou CNPJ. Exato. Então, o grande desafio das empresas que operam stablecoin é conciliar todos os requisitos globais para fazer com que isso funcione. Muito menos regulatório no Brasil, mas muito mais operacional de fato. E essa já é uma preocupação das empresas. Então, as que já operam hoje aqui no Brasil, elas não têm ainda uma norma para seguir. Mas a Travel Rule, né, essa lei de viagem, ela já indica que as empresas informem. Então, qual é o destino, qual é o destinatário, quem está enviando o dinheiro, como que está sendo aquela transação, para que você possa ter uma rastreabilidade, já que hoje a gente não tem um controle regulatório sobre isso. E a regulação cambial também. Então, hoje, a gente tem essa preocupação de evasão de divisas. A gente tem a lei de câmbio, a resolução do 277, que trata de câmbio, mas ainda não regula as criptomoedas. Hoje, todas as transações que você manda para fora ou traz dinheiro, obrigatoriamente tem que passar por câmbio. Tem que cumprir as regras de IOF. Hoje, no Brasil, a gente tem a IN 188 apenas, da Receita Federal, que já obriga que sejam reportadas as operações relacionadas à criptomoeda. E a lei de câmbio. Mas a gente ainda não tem a regulação que trata especificamente de criptomoedas na regra hoje vigente. Um outro desafio importante seria a interoperabilidade entre as redes. Por quê? Hoje, as criptomoedas e as stablecoins, elas estão em diferentes redes. Elas precisam se comunicar e precisam funcionar de forma harmônica. Por quê? Relacionado a valor, a paridade, a segurança.
Então, é muito importante que elas tenham interoperabilidade para que sejam possíveis, que sejam feitas as transações e para que também o ecossistema possa funcionar como um todo, com relação às transferências e usos. Deixa eu passar essa pergunta, uma pergunta para o JP, o João Paulo, porque alguém me disse, João Paulo, me diga, me confirma aqui, que dependendo de onde que stablecoin você tem e qual a mudança que você quer fazer, se você fizer errado, você perde a stablecoin no meio da brincadeira, por falta de interoperabilidade e de transferência entre uma USC, USCD, de uma UST. Como é que é isso? Explica para a gente. Bom, vamos lá. E o que está se fazendo para ganhar operabilidade? Interoperabilidade. Stablecoin, no modelo que funciona hoje, né, ele necessariamente roda num blockchain. Um blockchain é uma rede que ela permite transações sem que as partes precisem confiar uma na outra. Tá? E o que é que stablecoin tem de diferente em relação ao meu dólar ou ao meu real que está no banco? Porque stablecoin permite um conceito chamado autossoberania. Tá? O que é autossoberania? É que o ativo é de fato meu. Olha, esse copo está na minha mão. O dinheiro que eu tenho no banco não está na minha mão. É uma dívida que o banco tem comigo. A stablecoin, tão qual esse copo ou um bem físico, ele está na minha posse. E isso traz alguns casos de uso interessante, entre empresas principalmente, e alguns riscos adicionais. Um risco adicional desse, olha, que se eu tenho o ativo comigo e eu transfiro para um endereço errado ou escolho uma rede errada, eu posso perder aquele ativo, certo? E isso é um dos principais, tem alguns desafios no ecossistema de criptomoedas, mas talvez o maior dele para adoção é a usabilidade. Usar a criptomoeda para o usuário final, apesar de todas as vantagens, ainda tem muitas fricções de usabilidade. Está muito longe de ter uma experiência como um Pix. E aí parte dessa complexidade é que eu tenho hoje stablecoins emitidas em diversas blockchains diferentes. Tá? Citando algumas, por exemplo, o Ethereum é a principal blockchain do mercado para esse tipo de aplicação. Solana é uma outra blockchain muito usada, mais rápida, com taxas de rede menor, que tem algumas vantagens e outros problemas. Tron é a mais barata, a mais popular para usar SDT no mercado. O que é que acontece? Existem diversos padrões técnicos que eles não se conversam ainda. Então, se eu tenho, por exemplo, eu não consigo mandar uma stablecoin no Ethereum para a rede Solana, por exemplo. As próprias carteiras identificam isso e impedem. Mas eu tenho redes, por exemplo, como BSC, que elas têm a mesma tecnologia do Ethereum. Então, eu consigo mandar de uma rede do Ethereum para a rede do BSC. E se a corretora do outro lado que estiver recebendo e não for para uma carteira minha, eu tenho sim o risco de perder esse ativo. Na verdade, o ativo não é perdido. A corretora pode até recuperar, mas se fazer um processo manual e etc., que transação baixa esquece, isso não vai acontecer. Muito bom. A primeira vez que eu vi on e off ramp, eu fiquei meio perdido. Eu não sou skatista como o Lincoln, então on e off, o skatista já mataria essa charada, eu não. Explica para a gente o que é isso. E a gente ouviu falar de corretora, de exchange. Quando a gente fala de stablecoin ou criptoativo, quais são as figuras mais comuns? Quais são os nomes e as figuras mais comuns? Explica para a gente que não ouviu falar disso antes. Perfeito. De forma clara e direta, o que é um on-ramp? On-ramp é eu pegar dinheiro do mundo fiat, dinheiro que está no banco, e levar para o que a gente chama de mundo digital, para criptomoedas. Então, isso é um off-ramp. Off-ramp é o processo oposto, eu pegar dinheiro que está em criptomoedas e levar para o mundo fiat, né, o mundo bancário. Isso é a principal atividade e interesse do ecossistema hoje de criptomoedas no Brasil. Né? Como é que eu coloco essas aplicações para o mundo rodar no blockchain, eu tenho que fazer o on-ramp. E quem faz isso? A minha empresa faz isso, a Noxpay oferece esse serviço, mas, que é modo geral, isso? são uma exchange ou uma corretora? Ou é a mesma coisa? Corretora e exchange são sinônimos, tá? Só que, inicialmente, no Brasil, as exchanges surgiram com um papel único de investimento. Então, um exchange servia para você comprar Bitcoin, comprar criptomoedas, com fim muito mais especulativo, acreditando na valorização. Hoje, a gente está vendo esse ecossistema migrar para pagamento. Já até ultrapassou no Brasil. E aí, a gente dá um nome diferente, né? On-ramp. É o quê? On-ramp.
On-ramp. On-ramp Ok. e off-ramp. Então, por exemplo, eu estava em reunião hoje com a empresa que ela fazia o Pix Internacional. Acho que a maioria aqui de vocês conhecem o Pix Internacional, né? Por acaso, essa empresa, ela tinha clientes de hotel em Portugal, ela emitia um QR Code do Pix, as pessoas pagavam e fazia o IFX, que é um processo que acontece. Então, olha, ele está fazendo um estudo de caso de como é que eu consigo fazer essa mesma aplicação com on e off-ramp. Tá? E aí tem questão regulatória, como é que faz o câmbio, um eventual câmbio simbólico ali para ter registro, mas o on-ramp seria a mesma coisa. A pessoa faz a transferência para a conta da fintech, a fintech transforma em cripto, tá? Isso é on-ramp, e manda diretamente para o merchant, para o destinatário final. Muito bom. O último item dessa lista é algo que me chama muita atenção e deveria chamar a uma boa parte das pessoas que estão aqui. Eu chamei o Edson aqui, porque o Edson da Econ IT lida com isso, outros aqui também lidam com isso, mas notem o seguinte, eu tenho uma empresa, eu faço remessas para fora, porque eu estou importando alguma coisa, ou eu exporto um serviço e estou recebendo agora em stablecoin. On-ramp, o meu dinheiro está numa blockchain. Como é que eu faço na minha contabilidade? Como é que eu conecto a minha contabilidade, o meu RP, os meus sistemas corporativos com aquilo que está na blockchain? O contador vai me pedir um documento, ou vai me pedir uma evidência, não é isso? Como é que eu faço essa conexão? Além disso, como é que eu pago os impostos, cumpro com as obrigações que eu tenho que cumprir? Aqui há uma oportunidade muito grande para a gente. A maioria das pessoas que estão aqui talvez não vá trabalhar com... não vai se tornar uma exchange, como é o caso do JP, ou talvez se torne. Talvez não vá enxergar uma grande oportunidade, mas veja, como é que eu conecto o mundo digital com o mundo físico, ou o mundo do on-chain com o off-chain? Aqui tem várias oportunidades. E à medida que a regulação vai saindo, a gente vai vendo essas oportunidades. Então, quando eu listei esses desafios, eu não estava me referindo somente ao Brasil. Eles são desafios no mundo inteiro, e algumas empresas estão resolvendo isso. A Visa está trabalhando nisso, a Mastercard está trabalhando nisso, PayPal e tantas outras. Então, aqui é que estão as oportunidades. Então, não é na emissão de uma... A gente vai falar disso um pouquinho mais, mas não é na emissão de uma stablecoin propriamente dito. Bom, a gente está com o tempo meio apertado, eu vou tentar passar rápido aqui para um caso prático. Muito bem, vamos pegar um caso prático. O que tem no quadro aqui é normalmente o que acontece numa remessa normal para fora. Tem 4 linhas ali, não quer dizer que tem 4 participantes, tem muito mais do que isso, muitas vezes. Você quer nos dirigir nessa... Conta para a gente como é que é uma transação normal, inclusive, bem rapidinho, e no próximo quadro eu mostro como é que seria uma transação usando stablecoin. Pode ser? Como é que funciona uma operação cambial hoje, né? A pessoa vai numa corretora de câmbio, abre uma conta, tem dinheiro... Mais próximo da bola. Tem dinheiro nessa conta de câmbio, na corretora de câmbio, a corretora tem eventualmente dinheiro no Banco Central, que tem dinheiro num banco no exterior, que esse banco se conecta com outro banco, enfim, é um ecossistema que hoje funciona, que levou o mundo até aqui, mas você tem aí 8, 10, às vezes mais intermediários envolvidos no processo. Isso deixa uma transação internacional lenta e cara, e muito inviável, às vezes, para um ticket baixo, ali, 10, 20, 30 dólares, já fica muito, absurdamente cara. Tá? O que é a grande mudança da stablecoin? Stablecoin é uma rede, né, baseada em blockchain, é um ativo numa rede em blockchain, que ela faz isso... Antes de passar para o próximo quadro, veja, eu coloquei um número aqui, e meu sócio brigou comigo porque ele disse que fez remessa e custou, no caso dele, custou só 0,3%. Eu falei, você foi enganado porque a taxa de câmbio embutiu lá. Na hora de fazer o câmbio tem uma taxa embutida e você não sabe. Então, mas ele discutiu comigo que achou que 6,2 é muito caro. Mas não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi o World Bank. Então, eu estou trazendo um número de fonte. Então, numa transação internacional usando o SWIFT padrão, pode custar 6,3 na média, portanto, pode custar mais que isso ou menos, e pode levar até 3 dias. E note o seguinte, se você, por exemplo,
digamos que eu vou usar você de hoje, Edson. O Edson contratou um indiano para fazer um programa para ele, porque lá o cara é um gênio, é mais barato. Como é que ele paga este programador que está lá na Índia? Ele vai num banco aqui, que vai ter que achar um correspondente, provavelmente, se o banco não tem uma conexão direta com a Índia, vai achar um correspondente na Europa, e esse correspondente na Europa vai achar alguém na Ásia, até chegar lá. Então, podem ter vários bancos que são remunerados, e todos eles têm que fazer o Know Your Customer, Anti-Money Laundering. Então, imagina, e o Travel Rule. Né? Então, por isso que leva tanto tempo e custa tão caro. Tá? Tudo bem até aqui? Beleza. Agora, muito bem. Então, a proposta que a stablecoin resolve, qual é o problema que a stablecoin resolve? Vamos passar para frente. Como é que funciona isso? Explica para a gente. Bom, vamos lá. A stablecoin ela permite uma transferência direta, vai de uma entidade, uma organização para outra, sem passar por ninguém. Então, quando uma empresa, um exchange aqui no Brasil manda uma stablecoin e faz uma transação, ela chega diretamente para o destinatário. O custo disso, ele acaba variando conforme a capacidade da rede, conforme a quantidade de uso, e ele é um custo variável. Mas hoje você consegue fazer uma transação com um custo aí de rede de 3 centavos de dólar, mais ou menos, tá? Um custo fixo, seria o equivalente ao custo do SWIFT. Além disso, você tem um outro custo ali embutido, que foi o que o Edson mencionou, que é o spread cambial. Quando eu estou comprando uma stablecoin, eu estou pagando um spread. Tá? Hoje, por condições de mercado, a gente está vendo aí usuários brasileiros pagando ali 10 base points, 0,1% de spread. O que é que significa isso? Tem um monte de cartão internacional, por exemplo, concorrente do Nomad, Wise, que hoje já consegue carregar com stablecoin. E aí a gente está vendo um movimento de economia digital, tanto de creators como de viajantes, que tem preferido utilizar a solução. Olha, compro stablecoin na corretora no Brasil, transfiro para um cartão internacional e eu uso o meu dinheiro com menos intermediários, sem passar por toda essa cadeia legada. Pelos números que eu obtive aqui, ele pode custar menos de 1% versus os 6% que a gente viu no quadro anterior. E, obviamente, o prazo. Nós estamos falando de minutos versus dias. Eu acho isso super interessante aqui para a gente olhar. Sobre stablecoin, antes que eu entre, eu vou trazer um caso prático para a gente discutir aqui entre nós e até gerar a possibilidade de vocês fazerem perguntas a respeito. Mas antes de chegar lá, deixa eu contar para vocês. Estava montando essa apresentação e toda hora sai uma notícia nova. Então, ontem saiu a notícia de que o Itaú está envolvido com stablecoins através da Avenue. Saiu hoje a notícia de que uma empresa de 150 anos, Western Union, todo mundo conhece, que é baseada em remessa, anunciou hoje que vai emitir a sua própria stablecoin. E hoje mesmo, ou ontem, não lembro bem, saiu a notícia de que a SWIFT, que é, na verdade, como a nossa núclea aqui, ela pertence aos bancos, principalmente bancos americanos, ela também está trabalhando numa nova plataforma com o objetivo de usar o stablecoin. Então, notem, é um assunto novo e está ganhando importância a cada dia. Então, cada dia que você abrir o jornal, vai ter algum tipo de notícia sobre stablecoin. A que mais me chamou a atenção, eu vou colocar no quadro agora. Eu não sei se vocês sabem. Ok. Vocês sabiam que a Meli está emitindo stablecoin, não é de hoje, do ano passado? Meli Dollar. Então, quando a gente fala de Meli Dollar, ele lançou essa stablecoin lastreada em dólar e está disponível para compra diretamente no aplicativo, com saldo em reais. Ele mostra o stablecoin, saldo em reais, e também sem taxa de intermediação. Ele está dizendo que é uma infraestrutura de liquidação que é operada pela Ripple. Você pode falar um pouquinho sobre isso. E que atua como market maker, uma exchange. Na verdade, atua como exchange. Né? Ela que faz o on-ramp e off-ramp. Tá bom. E, segundo executivos da empresa, milhões de brasileiros já adquiriram stablecoin, mas não há dados públicos sobre o volume.
Muito bem. Quando eu olho para esse caso, eu tenho uma série de perguntas que eu não sei a resposta. E eu não imagino que vocês também saibam, mas a gente deveria se perguntar, qual é o objetivo? O que vocês acham que é o objetivo da Meli ao emitir o seu próprio stablecoin? É um produto de investimento? É um produto para proteção cambial? É um produto de fidelização? Ou é uma forma de introduzir um novo meio de pagamento dentro do mercado livre? O que vocês acham? A gente sabe que tem um número expressivo de comerciantes do mercado livre, né, que importam coisas da China. E boa parte deles já vendem, já pega saldo em real, né, quando você tem a própria loja, já converte para criptomoedas de modo geral e já faz pagamento fora. Isso é um negócio que tem crescido, apesar de não ser tão falado e parecer under the radar, assim, não sai tanta notícia, mas os volumes disso impressionam. Tá? O comércio, Eu não tinha pensado nisso. o comércio informal no Brasil, hoje, eu posso falar seguramente que ele roda em cima de stablecoins. Se você procurar 25 de março, qualquer vendazinha lá que você comprar, vira uma stablecoin. Se você for no... as grandes empresas ainda não usam, por questão regulatória, principalmente. Mas a economia informal, não regulada, que tem menos controles, ela hoje roda em cima de stablecoins. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Se eu puder comentar, principalmente por conta da questão do câmbio, né? Porque ou tem que pagar fornecedores no exterior, ou as próprias famílias, né? Esse exemplo de no centro da cidade, mas principalmente atrelado ao câmbio, para facilitar essa remessa do dinheiro. No caso do Meli, em particular, ele tem uma vantagem competitiva, podemos dizer assim, porque eles são empresa argentina. E a Argentina tem a questão da desvalorização do peso, que é um problema que afeta, e é uma dor muito mais forte. Então, a solução foi desenvolvida originalmente na Argentina, foi incorporada no Brasil, junto com a Ripple, que também é uma empresa argentina, e aqui teve uma adoção absurda. O mercado brasileiro é muito maior, a economia informal aqui ela é significativa, e é o que está acontecendo. Né? A gente está vendo já movimento regulador para começar a controlar controles e regras, mas o volume financeiro informal é assustador. Que nem no passado, né? Era seguro a gente manter dólar, né, para garantir ali a volatilidade e o dinheiro. Aí a stablecoin está sendo vista, né, como essa troca, né? Uma boa forma de você manter ali uma segurança. Muito bem, a gente está falando de segurança, a gente está falando de Mercado Livre, que é uma grande empresa, espetacular, mas ainda assim não tem regulação no Brasil. E eu não acredito que haja regulação sobre stablecoin no restante da América Latina ainda. O Brasil normalmente sai na frente. Então, nós estamos falando de um emissor que emite um stablecoin, faz a custódia da stablecoin, seja em reais, em dólar, no caso, faz a troca, na verdade, contrata a Ripple para fazer on-ramp e off-ramp, para poder estar na blockchain, mas totalmente desregulado. Então, há um risco aqui, não há? E eu acredito que nós ouvimos falar, por um diretor do Banco Central, que dificilmente uma instituição de pagamento vai estar envolvida com stablecoin. O que é uma notícia não muito boa, mas é interessante de saber. Então, você tem alguma coisa para comentar? A intenção, né, da consulta, que é o que está no texto da consulta pública, é que só os bancos, DTVM, CTVM, possam pedir autorização como prestador de serviços de ativos virtuais. E aí, em paralelo, você também pode iniciar uma atividade e ser uma PSAV. Mas das reguladas, ele já colocou ali de forma expressa e instituição de pagamento está fora. Muito bom, interessante. Vamos abrir perguntas para vocês? Por favor, tem pergunta? Boa noite, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a gente fala muito sobre banco, regulador com banco, com fintech, etc. Mas só que, por exemplo, se você pegar a Tether,
A Tether ela faturou mais do que a soma de todos os bancos brasileiros juntos. E nós estamos falando do regulador preocupado em falar com o banco. Talvez não seria interessante o regulador se aproximar de empresas como Tether, Circus e etc., que são hoje as principais stablecoins do mundo, não atuando somente aqui, assim como o Fed já fala, a União Europeia está fazendo uma parceria muito grande com a Circle exatamente para poder ter com que essas stablecoins rodem. E, por exemplo, o projeto da stablecoin japonesa, né, em cima do Yen, ela também já tem um plano de expansão e comunicação tanto com a Tether quanto a Circle. Então, para que ela consiga rodar e fazer uma operação muito maior. E, assim, outro ponto, a gente fala muito sobre o que é o mercado tradicional e sempre quer pegar a parte de cripto, stables e comparar muito com o mercado tradicional. Eu acho que isso é um pouco de mudança de cultura. Assim como nós tivemos na questão do Pix, talvez a questão de usabilidade dos criptoativos, não para agora, mas eu acho que num processo de maturidade da população, a gente deve evoluir. Assim como ninguém aqui no passado tinha coragem de pegar o seu cartão e colocar seus números na internet. Hoje ninguém vive sem isso. Eu acho que é um processo evolutivo. Eu acho que é esse o ponto que a gente precisa... Quer falar? Posso falar? Eu vou começar com a seguinte informação. Pelo que eu sei, o Banco Central tem conversado com a Circle. Então, e a Circle tem interesse na regulamentação. Então, estão trabalhando junto, as empresas estão trabalhando junto. E o Banco Central do Brasil, vale lembrar, ele sempre faz isso. Ele ouve o mercado e olha para fora, olha as outras experiências. Eu acho que é exatamente a ideia da consulta pública que eles soltaram. Porque, assim, teve a primeira de cripto em 2025, que ele colocou perguntas para o mercado, basicamente dizendo assim, o que é uma criptoativo? Cara, foi surreal. Aí tiveram as 3 agora dizendo assim, olha, mercado, me fale sobre a questão tanto das prestadoras de serviços de ativos virtuais, como todo o processo de KYC, serviços essenciais e tudo mais. A segunda sobre o procedimento de autorização e a terceira sobre o câmbio. Cara, você pega as manifestações, tem assim 300 manifestações do mercado. E ele vai ouvir o mercado, ele não vai lá e impõe uma norma. Ele, de fato, ouve. Eu acho que é a maior forma de você ver que o Banco Central é atuante e está ouvindo. A stablecoin, como o Edson comentou, não está inclusa nessas 3. E o Banco Central declarou já que ele vai soltar uma terceira consulta pública para, de fato, dizer assim, olha, vem cá, agora o emissor de stablecoin, toda essa questão de vai ter ou não paridade, vai ter ou não lastro, provavelmente vai ser uma outra consulta pública. Então, eu acho que, de fato, assim, ele está sentando, organizando. Isso é prestigiar a inovação. Só que ele precisa regular essas pessoas, por isso que ele precisa colocar dentro do arcabouço dele. Né? Perfeito. Quer ver? Na sua segunda questão, sobre usabilidade, a gente já tem experiências de usabilidade aqui. Eu vou pedir para o JP contar de um cliente que ele tem lá fora, que é uma locadora. Ele vai contar essa experiência. Mas, veja, a falta da regulamentação impede, por exemplo, que a empresa do JP faça o serviço completo de on-ramp e off-ramp. Na verdade, a Porque regulação se ele fizer o off-ramp lá A fora, regulação já não deixa. Isso aí é que- se ele fizer lá fora, ele vai estar cometendo um crime cambial, não porque ele está cometendo um crime, é porque não tem regulação para ele executar. E não tem como recolher um IOF. Então, muitas empresas e muitas pessoas estão aproveitando o stablecoin para não pagar IOF, para fazer remessas. Só que na hora que você compra stablecoin, a Receita Federal sabe que você tem um ativo. Se você vendeu esse ativo para alguém e não informou, você está com o anzol na boca. Alguém pode puxar essa linha, né? Mas vou dar um exemplo de usabilidade interessante para dar exemplos para vocês, para pensar em como empreender em cima disso. Conta o caso do seu cliente, que é uma locadora, é isso? Isso. Aconteceu um caso interessante semana passada. Geralmente,
a gente, por ser uma empresa de on-ramp, a base cliente nossa é do ecossistema ou de criptomoedas ou de outras fintechs, PSPs. E semana passada aconteceu o primeiro caso de uma empresa, atua na área de turismo, era uma locadora de carro, que ela estava procurando especificamente uma forma que o brasileiro pudesse pagar, ou melhor, o brasileiro pudesse comprar criptomoeda aqui e enviar diretamente para ele num checkout simples, que é uma solução que a gente tem. Então, isso foi um caso que eu comentei com o Edson, porque eu achei muito interessante. Olha, a primeira vez que um cara foi procurar ativamente lá a solução, que era uma solução que a gente tinha. Então, isso, para mim, é um driver de mudança de mercado até, né? Então, nesse caso, o brasileiro está... Qual é a cidade? Na Flórida. Então, o sujeito vai para a Flórida, aluga um carro e paga em Pix. Na pessoa física, não importa se tem stablecoin no meio do caminho, ele está pagando em Pix aqui, que está transformando em stablecoin, que transmite instantaneamente para lá. Do ponto de vista regulatório, ele não está pagando em Pix. Eu estou vendendo stablecoin para ele. Tá, não, tudo e a bem, transferência está no processo de usabilidade. Perfeito. Porque se ele pagar em Pix e eu transfiro para fora, no nome do lojista, aí você entra no... Desculpa, eu simplifiquei. É que, para ele, de fato, ele está usando o Pix, comprando o stablecoin para pagar a locação. Mas o que ele compra é exatamente para pagar a locação. Então, é como se ele tivesse direto. Quem mais tem perguntas? Vamos ter mais umas 2, 3 perguntas. Boa noite. A Tether é hoje a maior financiadora privada da dívida americana. O Banco Central fazer esse gatekeeping de quem pode emitir stablecoins real não seria um tiro no pé, tendo em vista a dívida brasileira? Por que você acha que é um tiro no pé? Desenvolve aí um pouco, que eu não acompanhei, não. Não, eu sei, a Tether é a principal financiadora da dívida americana, mas por que criptomoedas, stablecoins privadas no Brasil, você entende que seria um tiro no pé? Por que ela é financiadora da dívida americana? Ela é a maior detentora de títulos de dívida dos Estados Unidos. Então pode ser um movimento também das emissoras brasileiras de manter título de dívida brasileiro no seu caixa, principalmente para manter a paridade e a convertibilidade dos ativos, e o Brasil está impedindo empresas de fazerem isso. Não, mas o Brasil está impedindo... Não, você está falando fintechs, né? Você está falando de empresas não reguladas. Você está querendo dizer que a regulação vai ser muito pesada. Mas nós não sabemos se a regulação vai ser pesada. Eu tenho dúvidas sobre isso ainda. Eu entendi o que ela disse, isso foi uma proposta... mas não me parece que serão só bancos. Na verdade, o que eu ouvi do Banco Central é que banco não precisa nem pedir licença, porque ele tem todos o ambiente regulatório, prudencial e capital, Basileia, o Diaba 4, para operar. Fora dos bancos, vão ter licenças específicas. Vão ter aqueles que podem ser custodiantes. Por exemplo, o banco não vai fazer o que o JP faz. Uma exchange tem que fazer. Então, a exchange vai ter, ela já opera, então ela vai continuar operando, talvez, sob uma licença específica. Então, acho que me ajuda aqui, mas eu acho que a regulação vai vir muito mais branda do que a gente pode estar imaginando, mas ela vem com especificidade, o que cada um pode fazer, como, e como vai reportar isso, como vai ser auditado. A única coisa que eu sei é que, aparentemente, as instituições de pagamento estão fora do jogo. Isso. E, provavelmente, estão fora do jogo pelas experiências infelizes que nós tivemos nos últimos meses. Não sei se a Pagos concorda comigo, mas eu acho que é por aí. E as PSAVs, elas têm essas 3 modalidades. Então, as instituições que hoje já fazem intermediação, custódia ou exchange, que é quando você faz essas 2 atividades, elas vão poder entrar com esse pedido de autorização e se tornar uma regulada. O Banco Central vai fasear esse processo e, no primeiro momento, elas vão ter que mostrar que elas já estavam em atividade e realmente comprovar, vai ser um processo subjetivo, né? Mas o Banco Central vai analisar ali o que ela tem de comprovação, e a segunda fase ela vai ter que cumprir os requisitos. Então, essas empresas que já atuam como intermediação ou custodiante, elas vão poder pedir essa autorização e se tornarem reguladas. Muito bem, eu fui alertado por causa do tempo, a gente está aqui para conversar, continuar esse bate-papo tomando um drink qualquer. Mas eu pediria 1 minutinho de cada um para fazer a sua conclusão ou mencionar algo que a gente deixou de falar aqui.
Bom, parabenizar aí, agradecer, Edson, pelo convite. Meu João Paulo, sou da NoxPay, tá? Rede social JPS Oliveira, para quem quiser me seguir, trocar ideia. Trabalho no ecossistema de criptoativos aí há mais de 10 anos. Acompanhei agora esse domínio aí de stablecoins sobre criptomoedas. A Nox, inicialmente, era uma corretora, a gente vendia criptomoeda, Bitcoin e tal. E aí o mercado de venda de Bitcoin começou aí para meios mais regulados. Hoje a Bolsa Brasileira tem a parte significativa, e cedo ou tarde vai acontecer isso com o stablecoin também, né? Essa transição que a gente está vendo. Então, tem uma oportunidade aí gigante para a fintech. Hoje mesmo, aí, fugindo totalmente do que a gente estava falando, eu estava discutindo uma ideia de venture com um projeto de um marketplace de empréstimo P2P só operando em stablecoin. Tá? Então, hoje um brasileiro, por mais que ele tenha um colateral, um crédito, ele não consegue pegar um crédito em dólar. Quero me sujeitar a tomar uma dívida de um americano. Eu tenho colateral, tenho recebível, tal, não tem. Você tem uma oferta até boa de FDIC, boa entre aspas, né? Porque crédito no Brasil é difícil, o acesso é limitado. Mas hoje eu não consigo pegar um crédito em dólar, por exemplo. O stablecoin vai poder permitir isso. Aliás, já houve uma plataforma que ela fez relativo sucesso na época, chamada BitGen, que permitia empréstimo global com Bitcoin. E aí o governo americano fechou porque ela tinha um monte de problema regulatório. Então, assim, a quantidade de insumo para a fintech que esse ecossistema global com stablecoin vai deixar é enorme. Ele só não contou que aprendeu com payments comigo, mas tudo bem. Contei, mas postei no Instagram. Quero agradecer também o convite aos panelistas, a esse painel. Também aprendi com o Thiago aqui sobre esse mundo de payments e impossível a gente não mergulhar agora nesse mundo de criptomoedas, stablecoin. A gente está estudando bastante o tema, então também contem com a nossa ajuda para o que precisarem. Bom, gente, agradecer também novamente o Edson por tudo, o pessoal da Pagos. E assim, acho que muita gente pensa na resistência da regulação. Eu acho que é pela regulação que estamos aqui, sabe? Pensa que instituições de pagamento até um tempo atrás eram fintechs nadando no mar sem saber para onde correr. E hoje em dia elas são reguladas e cada vez mais reguladas. Acho que a Pedrina deu uma aula de regulação aqui para a gente. E o caminho das exchanges é o mesmo, né? São plataformas que o mercado foi amadurecendo e simplesmente agora se viu um risco sistêmico no negócio e o Banco Central falou, olha, o negócio é grande, o negócio é bom e eu preciso regular. Né? Eu acho que é um caminho que traz investimento, né? Que basicamente as empresas vão olhar de uma forma diferente e que, na verdade, só traz benefícios para todos nós. Né? Segurança para o consumidor. Eu acho que a regulação não é ruim, pelo contrário. Obrigado. Bom, eu não tenho mais nada para acrescentar, só agradecer a presença de vocês, as perguntas, a atenção que vocês deram e agradecer a Pagos por ter nos convidado aqui. Muito obrigado.